Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 24, que trata, esse capítulo não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E dentro desse capítulo 24, nós vamos tratar o item 8, 9 e 10, que traz como assunto, não vades ter com os gentios. E para iniciarmos a nossa conversa, eu vou estar lendo esses itens, 8, 9 e 10, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. E ele começa assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhe ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Continuando ainda no item 9, ele traz o seguinte: em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tal e tão pesada tarefa. Foi por isso que lhe disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras, já no item 10, essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e adversários interessados são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. Que os espíritas, a exemplos dos apóstolos, procurem primeiramente fazer proselitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontra o germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, pois assim estaremos aumentando, em maior proporção, o número de sustentadores da causa. Deixar os outros em paz não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez deles, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente, repetida à sua volta. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado.
É por isso que se deve esperar o tempo propício e cultivar, primeiramente, as que germinam, para não acontecer que as outras abortem em virtude de um cultivo intenso demais. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e em todos os homens. Mas, também, os gentios já não são um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas sim com a força da ideia. Então aqui a gente leu, o que traz esses itens, que estão aqui no Evangelho, item 8, 9 e 10. E a gente pode observar com essa leitura o que Jesus queria nos dizer com isso. Jesus, ele pedia para nós priorizarmos, os povos que já contavam com um certo embasamento, com uma certa compreensão, Esses povos era quem nós, a princípio, deveríamos estar cultivando, semeando as ideias, Essa ideia de Jesus nos faz lembrar a parábola do bom semeador, que sai para regar, que sai para lançar as suas sementes, fazer o seu plantio, porém ele sai em solos aleatórios, arenoso, úmido, até que ele encontra, em solos espinhosos, até que ele encontra um solo fértil, onde essa semente cai, e ela germina e dá bons frutos. E era isso que Jesus estava dizendo com isso, para que procurássemos primeiro aquelas pessoas, lançássemos, e as sementes aqui são as ideias, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Era isso que ele queria que fosse feito primeiro, que assim que essas ideias fossem lançadas, elas poderiam dar bons frutos, E é importante ressaltarmos também quem eram esses povos, a que Jesus referia, Jesus estava se referindo aqui aos samaritanos, aos gentios, E precisamos saber quem são esses povos. E aqui a gente vai saber quem são os gentios. Os povos gentios eram aqueles povos que não eram judeus. Eram aquele povo que não seguia o Torá, que era o Deus dos judeus. Então, esses eram os gentios. E os samaritanos já eram aquele povo que seguia os mandamentos de Moisés, que seguiam esses mandamentos. Porém, havia uma grande dissidência histórica aí, pois quando houve a morte do rei Salomão, já na era antes de Cristo, ocorreu naquele período uma cisão das 12 tribos, as 12 tribos que estavam ao norte, e cuja capital dessas tribos era Samaria. Aí esse povo, passou a observar apenas o Pentateuco mosaico, e com isso deixou de lado os outros livros, e passou a introduzir outras práticas que não eram aceitas pela religião. E ocorreu nesse período, a invasão dos assírios. E com essa invasão dos assírios, acarretou uma mistura de raças do povo semita com o povo assírio. Sendo assim, ocorrendo essa mistura de raças, toda essa miscigenação,
principalmente para os judeus, que primava pela pureza da raça, surgiu, né? Começou, né? Primava por essa raça, começou posteriormente a eles considerarem esse povo que estava surgindo como um povo menor, né? Começou por causa dessa miscigenação, dessa mistura de raça, eles foram considerando esse pessoal, esses novos povos como um povo menor. E aí, com isso, por essas e outras diferenças, né, além dos gentios também serem politeístas, ou seja, eles não seguiam, né, Moisés, eles acreditavam em vários deuses e não em um Deus só. O que aconteceu? Jesus, observando todas essas diferenças, né, sabendo de tudo isso, e para não criar mais polêmica a respeito disso, ele precisava preparar o seu povo para que eles amadurecessem, né, tivessem uma compreensão, um amadurecimento para poder receber a palavra de Jesus, para poder receber a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E assim, esse pessoal, quando estivesse mais amadurecido, mais preparado, poderia trabalhar em prol e a favor da palavra de Jesus, né? Entre os samaritanos. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, né, nunca deixou de exercer, Jesus, com toda a sua sabedoria, jamais exerceu qualquer tipo de preconceito entre os samaritanos, até porque Jesus, ele sabia da grande importância dos samaritanos e sempre exemplificou o seu evangelho, né, que sempre foi exemplificado pela caridade, pelo bem, pelo amor, pelo perdão, através do povo samaritano, né? Tá aí a parábola do bom samaritano, sempre exemplificando, né, através dos povos samaritanos. E apenas ele trabalhando para desenvolver, né, os seus discípulos nessa obra, nessa seara, para eles terem essa missão, Jesus sabia que iria surgir alguém, né, mais capacitado, mais preparado, com mais compreensão, que estava mais disposto a se dedicar a esse trabalho, a essa missão de levar a palavra, né? E tanto é que no meio disso, né, no meio desse povo, surgiu o apóstolo Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso tinha uma ótima formação, né? Ele tinha uma alta capacidade de compreensão e ele conseguia divulgar, falar para os demais toda a palavra de Jesus, né? Ele conseguia transmitir para os demais, né? Conseguia entrar na mente dessas pessoas através da sua palavra e, né, da sua alta compreensão, e levar até eles o evangelho de Jesus. E o curioso de tudo isso é que Paulo, antes de se preparar, antes de se tornar um apóstolo, né, antes de ter toda essa formação, toda essa compreensão, Paulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Mas o que aconteceu? Com o tempo, com o passar em que ele começou a ouvir essas palavras, ele trabalhou dentro de si a sua reforma íntima. E aí, trabalhando a sua reforma, buscando a compreensão, buscando o seu melhoramento, ele passou a ser um apóstolo, né? E trazendo esse tema, né, e nós estamos conversando para os dias atuais,
Nós podemos estar aqui falando desse ensinamento que esse capítulo quer nos oferecer nessa noite, é o seguinte: nós podemos estar observando também, dentro da doutrina espírita, né, que não devemos, nós, dentro da doutrina, impormos e termos, né, nem impormos, termos uma preocupação de impormos ou de convencer, né, outros irmãos a respeito da nossa doutrina, impor a eles a verdade espírita, né? Nós temos o quê? Que prepará-los, né? E a forma de prepará-los é que cada um terá o seu tempo para isso. Porque também, nem sempre, todas as pessoas vão estar prontas para o entender e ouvir a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. Nem todos vão estar preparados para receber todos esses conhecimentos e para conhecer a verdade. Em alguns casos, nós espíritos, às vezes, temos até que nos calarmos diante de alguns embates que possam surgir, né? Por que devemos nos calar, ficarmos em silêncio em determinados momentos de situações polêmicas ou até mesmo de embate? Porque até aquele ditado que Paulo de Tarso nos disse, né? Que Paulo de Tarso falou: combatei o bom combate. E o bom combate é aquele que, né, que nós falamos, né? Aquele que você fala para as pessoas que tem a capacidade de compreender aquilo que está sendo falado. Porque não adianta, né, a gente falar para uma pessoa e que não, né, tentar convencer alguém. Isso eu estou falando dentro da doutrina espírita. Alguém que não acredita em reencarnação, que não acredita em vida após a morte. Não adianta nós tentarmos polemizar com essa pessoa se ela não acredita. Se ela não acredita, é em vão nós estarmos ali nesse embate, nessa insistência para argumentar ou até mesmo convencer. A partir do momento que essa pessoa ela não acredita, nós temos que respeitar e até mesmo nos calarmos, né? Porque o próprio Kardec nos diz que não devemos, né, convencer um indivíduo sistematicamente incrédulo, porque ele não tem ainda a capacidade de compreender, ele ainda não despertou para esse conhecimento. Ele ainda não foi chamado dentro de si para a sua reforma. Então, né, com isso, a gente também não pode, porque esse irmão não acredita, não desdenha às vezes até da doutrina ou daquilo que está sendo falado, que nós devemos criar raiva, que nós devemos ter inimizade, né? Pelo contrário, aí nós não estaremos sendo espíritas. Nós temos o quê? Nós temos que sim, não excluir essa pessoa, manter uma amizade, né? Termos caridade para com ele, até porque essa é uma das nossas, né, missões, um dos ensinamentos de Jesus, né? Então, nós devemos o quê? Nós não temos que impor a nossa fé a ninguém. Devemos sim pregar o amor, a caridade, o perdão, a fé. Essas sim são as ferramentas que nós devemos utilizar para conversar com o nosso irmão, com o nosso próximo. Pois, no momento certo, né, ele será chamado, ele será despertado para o estudo, para o conhecimento, para o amadurecimento. Assim, né, como disse Jesus, né? Ides primeiro, vamos atrás daqueles que já estão aptos, aqueles que já estão amadurecidos, aqueles que já têm uma certa compreensão, aqueles que já desejam e buscam a sua transformação, pois esses ajudarão a levar aos outros esse mesmo conhecimento, esse mesmo despertamento, essa mesma compreensão, né?
Porém, todos serão chamados, todos despertarão, mas cada um fará isso a seu tempo e a seu modo, né? Então, meus irmãos, fica aí essa reflexão para nós de que todos nós, né, no momento certo, seremos chamados para o conhecimento e para o amadurecimento. Uns já estão a caminho, uns já estão trabalhando para esse desenvolvimento, já estão exercendo, outros ainda não, mas todos serão, né? No momento certo, pois cada um está caminhando dentro da sua escalada, da sua caminhada espiritual, onde cada um vai ter o seu momento, né, de despertamento. Fica então aí para vocês a reflexão dessa noite, desses 3 itens do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com vocês e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.